Papai machucou a mamãe. Foi o que Errol Hamm, de 3 anos, disse ao Serviço de Proteção à Criança menos de 48 horas depois que a sua mãe, Bonnie Hamm, ter desaparecido de sua casa em Jacksonville, na Flórida. Ninguém acreditou naquele menininho de apenas 3 anos de idade. Mas ele nunca esqueceu do que viu. E em 2014, ele finalmente pôde dar um final a essa história, depois de encontrar, por acidente, os restos mortais da sua mãe enterrados no quintal da sua casa. Oi, gente, meu nome é Vanessa Mariano e no Histórias Impressionantes de hoje, vamos conhecer a história de Bonnie Hamm. Bonnie Lynn Pasculto nasceu em 21 de maio de 1968 em Jacksonville, na Flórida, Estados Unidos. Seus pais eram Robert e Patricia. Bonnie tinha uma família grande, eles eram em 4 irmãs e um irmão. Em 12 de setembro de 1987, Bonnie, com apenas 18 anos, se casou com Michael Ray Hamm, que era 3 anos mais velho que ela. Bonnie passou a ser então Bonnie Lynn Pasculto Hamm. Menos de 3 anos após o casamento, o casal teve o seu primeiro e único filho chamado Aaron. O casal vivia em uma boa casa, com piscina, com um bom quintal. Eles trabalhavam juntos na loja de materiais de construção da tia do Michael, chamada Tia Evan. A loja era dela e do seu marido. O Michael trabalhava lá como gerente e a Bonnie cuidava da contabilidade. Contudo, a vida pessoal do casal não era nada boa. Segundo a própria tia do Michael, a Evan, ela disse que ele frequentemente era abusivo com a Bonnie. Eva contou que um dia eles discutiram lá no estacionamento da loja. Ela disse que a Bonnie entrou chorando e ela disse, que o Michael tinha prendido a mão dela na porta do carro, quebrando as unhas dela, e que a Bonnie estava muito chateada, muito nervosa naquele momento. Ela ficou muito triste com aquela situação e realmente a relação dos dois não andava nada bem. Tanto que a Bonnie queria se separar. E por conta disso, ela começou a se preparar. A gente sabe, gente, que hoje em dia já é difícil se separar. Imagina naquela época. Então a Bonnie, ela sabia que o principal que ela precisava ter para se separar era dinheiro para se manter com o seu filho. Ela então abre uma conta em um banco escondida e lá ela passou a guardar dinheiro. E assim que ela tivesse o valor suficiente para começar uma nova vida, ela e o seu filho iriam sair de casa. Para o seu marido não descobrir aí dessa conta, a Bonnie deu o endereço do seu serviço lá para o banco. Então os extratos da sua conta chegavam na loja que eles trabalhavam. Mas aí um dia, infelizmente, o Michael acabou descobrindo sobre essa conta. Ele encontrou um extrato na mesa dela. E aí ele ficou furioso e ordenou que a Bonnie fechasse imediatamente aquela conta e que ela colocasse todo o dinheiro que ela tinha juntado na conta dele. Bonnie fez isso, mas ela não deixou seus planos de lado. Ela pediu ajuda para uma amiga. Ela pediu que essa amiga guardasse o dinheiro para ela. E assim, ela seguiu juntando novamente tudo que ela podia, ela juntava e guardava aí com essa amiga, até que ela conseguiu juntar $1.250. E foi aí que ela colocou o seu plano em ação. A Bonnie alugou um apartamento e matriculou o seu filho em uma nova escola. Tudo estava dando certo e, segundo seus amigos e parentes, ela planejava deixar o Michael no dia 23 de janeiro de 1993, quando ele estaria aí numa viagem de negócios, uma viagem aí de trabalho. Mas tudo mudou na noite de 6 de janeiro de 1993. Naquela noite, a Bonnie chegou do trabalho por volta das 7h30 da noite. Após passar em sua casa, ela pretendia ir na casa da Evan mais tarde, para finalizar os preparativos do chá de bebê de uma amiga delas. Mas, segundo a Evan, a Bonnie ligou aí por volta das 8h30 da noite e, segundo a Evan, ela estava chorando e estava muito chateada. Então, ela perguntou o que tinha acontecido e ela disse aí que tinha discutido com o Michael. Então, ela pergunta se ela queria que ela ligasse mais tarde para saber como ela estava. E aí a Bonnie disse que não precisava, que no dia seguinte, lá no trabalho, elas conversariam melhor e ela contaria aí o que tinha acontecido. Então ela cancela este compromisso com a tia do Michael e aquele foi o seu último contato com alguém. Depois disso, a Bonnie nunca mais foi vista. No dia seguinte, 7 de janeiro de 1993, a Bonnie e o Michael não foram trabalhar. O Michael ligou para sua tia e disse que ele não iria trabalhar porque ele estava doente. Já quanto a Bonnie, ele disse
disse que os dois tinham brigado na noite anterior por volta das 11 horas e que ela tinha saído de casa furiosa e chorando e que não tinha voltado. Ele disse também que achava que ela tinha ido para casa dos pais ou para casa aí de algum parente. A tia achou aquilo tudo muito estranho, ela sabia que a Bonnie não sairia sozinha sem o seu filho, mas aí, paralelo a isso, gente, naquela mesma manhã, um funcionário do hotel Red Roof em Jacksonville encontrou a bolsa da Bonnie em uma lixeira atrás do hotel. Na bolsa estava todo aquele dinheiro que ela tinha juntado, cartões de crédito, documentos e outros pertences. Esse policial então chama a polícia e entrega a bolsa, para os policiais. Esses policiais entram em contato com o contato que eles tinham lá e quem atende é o Michael e eles dizem aí que eles estão com a bolsa da Bonnie e foi só nesse momento que o Michael registrou o desaparecimento dela. A Ivan, ela conta que o Michael não ficou nem um pouco chateado com o sumiço da esposa, que ele só ficou bravo pelo fato dela estar novamente guardando dinheiro escondido dele. Michael, claro, negou qualquer envolvimento no desaparecimento da sua esposa. Ele contou então que ela saiu aí por volta das 11 horas, que passou um tempo como ela não voltou. Ele ligou para sua mãe, que se chama Caroline, e pediu para que ela viesse ficar com o Aaron, porque ele iria ir atrás para ver se encontrava ela, Ele saiu e apenas 45 minutos depois ele já voltou, sem encontrar ela, obviamente. E ele não reportou o seu desaparecimento à polícia. Logo em seguida, a polícia localiza o carro da Bonnie abandonado no aeroporto de Jacksonville, próximo aí àquele hotel onde foi encontrado a bolsa dela. E aí a primeira coisa que os policiais notaram quando encontraram o carro da Bonnie é que o banco do motorista estava muito recuado, muito para trás, sabe? Como se uma pessoa mais alta que a Bonnie, que tinha aí um pouco mais de 1,5 m, tivesse dirigido o seu carro. E aí, com quem aquela altura era compatível ali aquela distância que estava o banco do carro? Sim, do Michael. Gente, olha só, regra número 1 de como esconder um corpo. Se certifique que o banco não esteja em uma posição que entregue e acabe entregando a sua altura, entendeu? Isso daí é a regra número 1 básica. Ninguém pode falhar nessa. Brincadeira, gente. Só porque a gente, que gosta de true crime, sabe muito bem como esconder um corpo. E isso aí é clássico, Deixar o banco do carro na regulagem errada é um clássico. Fora isso, no assoalho do carro tinha estampado assim uma pegada de sapato, Na verdade, não era uma pegada de sapato, era a pegada de um tênis. E era aí de um sapato da Bonnie? Não. A pegada correspondia a um tipo específico de tênis esportivo. E quem aí tinha um desses tênis? Muito que bem, Michael. A gente tá acertando tudo, Tudo tá dando Michael. Além disso, uma mistura de areia e material vegetal retirada aí dessa pegada, era da mesma origem do material coletado do tênis de quem? Do Michael. E o Michael, a todo momento, dizendo que ela assumiu porque quis, que ela saiu andando com as próprias pernas. Mas a família da Bonnie não acreditava nisso. Eles não acreditavam que ela ia abandonar o seu filho de apenas 3 anos. Aquela história realmente estava muito mal contada. A versão do Michael, então, era que a Bonnie estava infeliz no casamento, que todos sabiam disso e sabiam que ela queria se separar e que então ela provavelmente decidiu ir embora e começar uma nova vida em outro lugar. E isso também é muito comum nos Estados Unidos, gente? 3x2 eu vejo aí casos de pessoas que larga tudo e vai viver uma vida nova, Fácil lá, muda de nome, muda de estado e começa uma vida nova, desaparece, a família não encontra. É bem comum isso. Eu vi, até essa semana eu vi um caso de uma menina que desapareceu com 13 anos e foi encontrada sei lá quantos anos depois. E ela falou que desapareceu porque quis. Porque quis começar uma vida nova com 13 anos. Mas enfim, seguindo. Bom, a polícia começou a suspeitar que a Bonnie estava morta e que ela tinha sido vítima de um crime. E as suspeitas, claro, caíram sobre o Michael. Apesar da polícia começar a ver o Michael como o principal suspeito do caso, o Sr. Robert, que era o pai da Bonnie, não acreditava que o genro tivesse feito coisa alguma com a sua filha. Para ele, a Bonnie sim tinha ido embora atrás de uma vida nova. E sobre as evidências encontradas no carro da filha, o Robert disse: se for a pegada dele, não tenho certeza se significa alguma coisa. Minha pegada está no carro da minha esposa. Isso não significa que eu tenha lhe feito mal algum. Outra coisa que aconteceu, e isso foi o que fez o caso realmente ser solucionado, foi que, gente,
Aquele menininho de apenas 3 anos de idade contou para uma psicóloga do Serviço de Proteção à Criança que o papai atirou na mamãe. E disse também: meu pai não conseguia acordar ela. Após o detetive assistir essa entrevista entre o Aaron e a psicóloga, ele disse: pelo que o Aaron nos contou naquele dia, a minha única conclusão foi que houve uma briga doméstica, que Michael Hamm matou a esposa e se livrou do corpo, e que o filho deles, Aaron, de 3 anos e meio, presenciou tudo. No entanto, o pai da Bonnie, aí o Sr. Robert, não se convenceu com o depoimento do neto. Ele disse que o neto poderia estar mentindo e que ele já tinha mentido antes, então ele não acreditava na versão do Aaron. Que doido isso, né, gente? O pai pensar mal da própria filha e do próprio neto e ficar aí a favor do genro, enfim. Muito doido isso. Em contrapartida, a tia do Michael, a Evelyn, ela tinha certeza que o Michael tinha sim feito alguma coisa com a Bonnie. Ela sabia que ele maltratava ela e para ela, sim, ele era o responsável pelo seu desaparecimento. Tanto aí que a família do Michael lutou contra ele na justiça pela guarda do Aaron e a criança acabou sendo colocada em um orfanato enquanto eles decidiam aí o que seria feito. Então a família do Michael apoiava a Bonnie e o Aaron e a família da Bonnie apoiava o Michael. Foi então que os direitos parentais do Michael foram posteriormente cassados. O juiz considerou que o Aaron corria risco de abuso por ser aí a única testemunha viva do assassinato da Bonnie. Então eles não permitiram que o Aaron continuasse com o Michael, né? Em 1999, a Bonnie então foi declarada legalmente morta. E o Aaron foi adotado por uma família adotiva e o seu nome foi mudado para Aaron Fraser. Ou seja, o Aaron não ficou com a família de nenhum dos lados, foi adotado aí por uma família nova, seguiu uma vida longe das suas 2 famílias. Como não tinha corpo, a polícia não conseguiu dar andamento no processo, mas aí em 2004, o Aaron, junto com a sua nova família, eles entraram com um processo contra o Michael por homicídio culposo. Em 2005, um juiz da vara civil condenou o Michael a pagar 26 milhões de dólares ao Aaron por danos psicológicos. Além disso, ele teve que dar a escritura da casa que o Aaron viveu com eles, né, com seus pais, na sua infância. Então, a casa passou a ser do Aaron também. Claro que nem todo o dinheiro, nem a casa fizeram o Aaron esquecer o que tinha acontecido com a sua mãe. Durante sua vida toda, ele recordava daquele dia, ele sabia que o pai tinha sim feito algo com a sua mãe. Ele até tentava se lembrar o que ele tinha feito com o corpo, mas, gente, ele tinha apenas 3 anos. Do jeitinho dele ali na época, ele contou tudo que conseguiu, mas infelizmente não foi aí o suficiente. Por anos, o Aaron sofreu de ansiedade, depressão, teve que fazer terapia a vida toda. Enfim, mesmo com pouca idade, o que ele viu naquele dia determinou seu futuro para sempre. Mas, como eu sempre digo, gente, Deus não deixa o justo sem resposta. Em 2014, o Aaron resolveu fazer uma reforma na casa que ele viveu com a sua família. Por anos, a casa ficou alugada, mas aí em 2014, o Aaron resolveu desalugar para fazer uma reforma e posteriormente vender a casa. Ele e o seu cunhado estavam mexendo no quintal, fazendo aí a obra, né? Eles estavam com uma escavadeira e foi aí que ele fez uma descoberta surpreendente. Em um canto do quintal, onde ficava um chuveiro desses que se usa na piscina, sabe? Eles acabaram quebrando um concreto que tinha lá e com isso um cano estourou. Eles então tiveram que dar uma atenção maior àquela área, né, aquela parte ali, para poder consertar o cano. E foi aí que o Aaron encontrou um saco. Quando ele encontrou o saco, ele levou a mão e quando ele colocou a mão no saco, ele sentiu algo redondo, que na hora ele pensou que fosse um coco. Mas aí por que um coco estaria enterrado no quintal da sua casa, não é mesmo? E, gente, não era um coco, era um crânio. Quando ele tirou do saco, ele viu os buracos dos olhos e os dentes intactos. Junto do crânio estavam os demais ossos e foi encontrado também um anel, e esse anel pertencia à sua mãe. Imediatamente ele chamou a polícia, ele chamou também o detetive que tinha cuidado do caso da sua mãe quando ela desapareceu. Testes de DNA foram feitos e confirmaram posteriormente que os restos mortais eram da Bonnie.
O médico legista concluiu que ela morreu vítima de homicídio por meios não especificados. Uma cápsula de munição calibre .22 também foi encontrado no local onde a Bonnie foi enterrada. E quem aí tinha um rifle calibre 22? Obviamente, o Michael. O legista constatou que havia uma lesão específica em sua pelvis compatível aí com um ferimento de bala. O caso então foi reaberto e era a hora de ir atrás do culpado. Michael, que havia se mudado para a Carolina do Norte, onde ele aí refez a sua vida, se casou de novo e viveu durante anos da apólice de seguro da sua esposa falecida, foi preso. Foi preso em 24 de agosto de 2015. Na época, ele estava com 52 anos. Ele então foi extraditado para Jacksonville para poder aí responder às acusações. O julgamento começou em 8 de abril de 2019. Muitas pessoas foram ouvidas, incluindo 2 detentos que dividiram a cela com o Michael. Eles disseram que o Michael havia confessado o crime para eles quando eles estavam lá presos juntos. Aquela psicóloga que entrevistou o Aaron quando ele tinha 3 anos de idade também deu seu depoimento, contou tudo o que ela conversou com o Aaron naquela época. A tia e o tio do Michael também testemunharam. Eles falaram conhecer muito bem o casal, porque ambos trabalhavam aí na empresa deles, né? Eles disseram que nunca acreditaram na declaração do Michael de que ele não tinha nada a ver com a morte da Bonnie. Outra testemunha foi uma mulher que alugou a casa do Michael por volta aí dos anos 2000. Ela disse que a casa parecia ser assombrada, que velas acendiam misteriosamente sozinhas e que um dia apareceu uma mancha de sangue no colchão dela lá e logo depois a mancha desapareceu sozinha, do mesmo jeito que apareceu, desapareceu. Além desses fatos misteriosos, outra coisa que chamou muito a atenção é que quando ela fez o contrato de locação junto aí com o Michael, ela disse que no contrato tinha uma cláusula que proibia os inquilinos de fazer qualquer tipo de paisagismo ou reforma no quintal da casa. Por que será, né? O Aaron, claro, também deu seu depoimento. Foi, assim, super comovente. Ele contou tudo o que viu, tudo o que ele sentia que tinha acontecido com a sua mãe, mas que ele nunca conseguiu aí provar. Mas o que o Aaron tinha certeza é que sim, o seu pai tinha tirado a vida da sua mãe. A defesa, claro, contestou tudo, disse que uma criança de 3 anos não tem como lembrar de nada, de entender nada, que ele fantasiou tudo aquilo, disse que a bala poderia ser de uma outra arma, de uma outra pessoa, e que ninguém tinha como provar que realmente foi o Michael que matou a sua esposa e enterrou ela no quintal. A defesa tentou de tudo, mas nada adiantou e o Michael foi finalmente condenado à prisão perpétua pela morte da Bonnie. Então, 26 anos depois de perder a sua mãe, de contar a verdade do que realmente havia acontecido, aquele menininho de 3 anos finalmente conseguiu justiça. Imagina anos sem resposta e o tempo todo ela estava bem ali no quintal da sua própria casa. Gente, me conta aqui se vocês têm memória boa. Eu tenho memórias da minha vida desde que eu tinha também 3 anos de idade. Muita gente não acredita, mas eu lembro claramente de muita coisa dessa época e desde então, a partir dos meus 3 anos, eu tenho muita memória e muita memória clara, assim, sabe? Me conta aqui nos comentários se vocês também têm memórias, assim, de quando vocês eram crianças. E é isso, gente, né? Graças a Deus aí, o Aaron conseguiu justiça pela sua mãe, mesmo tantos anos depois. Ele conseguiu provar que ele falou a verdade. Ele encontrou o corpo da sua mãe e conseguiu justiça. Uma história realmente muito impressionante. Imagina assim a coincidência, né? Sabe, eu fico pensando, gente, que parece que vai um anjinho lá, ou a própria Bonnie foi lá no ouvidinho dele e falou: meu filho, passa com a máquina ali naquele canto. Sabe, assim, fica, vai. Vocês acreditam nisso, sabe? Vai lá, uma vozinha falando. Eu acredito, sabe? Que tem anjos ou sei lá, enfim. Que, sabe, vem e dá essas dicas, assim, pra poder desvendar coisas, assim, sabe? Eu contei um caso recentemente aqui também do fantasma do apartamento 14. Vou deixar no final aqui do vídeo pra vocês assistirem. Que a menina também aparecia, né? Querendo que o caso dela fosse solucionado. E eu acho que a Bonnie, sabe, deu o seu jeitinho ali também pra que o filho dela encontrasse os restos mortais dela. E é isso, gente. Essa foi a nossa história impressionante de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da forma como eu contei essa história. E é isso, um beijo. Tchau. Gente, esqueci uma coisa. Se vocês puderem estar curtindo, comentando, deixa comentário. Se inscrevendo no canal, porque eu gravei esse vídeo 3 vezes. E olha que eu sei fazer o 3, tá? Não é que nem as filhas da Virgínia que não sabe fazer o 3. Olha eu misturando fofocas. Então,
Curte o vídeo, se inscreve no canal, deixa um comentário para fortalecer aqui a amizade, tá bom? Beijo!